16, 17, 18, 19 e 20. Olha só, alcançamos 20 bolinhas distribuídas, divididas igualmente em 5 quadrados. Então, nós sabemos que a conta 20 dividido por 5 é igual, olha quantas bolinhas deu em cada quadrado, igual a 4, tá, gente? Olha só como eu transformei o desenho em números, em símbolos, olha só. Estão vendo aqui? Eu tenho a quantidade distribuída em cada quadrado, tá? Distribuído significa dividido, que deu quantas distribuição igual? 4, tá? Aqui em cima a mesma coisa, olha só. Eu tenho quantas bolinhas? Eu tinha 16 bolinhas, não eram? E elas foram distribuídas, que significa dividida, em quantos quadrados? Em 4, tá? E quantos quadrados recebeu cada bolinha? Quantas bolinhas foram colocadas em cada quadrado? 4 bolinhas. Então, 16 dividido para 4 é 4, tá bom? Olha que legal. Então, aqui nós precisamos preencher, ó, preencher aqui. Quantas bolinhas você desenhou em cada quadrado? 4 bolinhas, né? Muito bem, só o número 4 que a gente vai colocar ali. E agora, gente, olha só, nós fizemos atividades da página 102 e 103. E aqui no finalzinho da página 103, vem falando sobre metade. Mas, se a gente acabou de aprender sobre a divisão, como que a prof já quer explicar o que é uma metade? O que é uma metade? Metade é dividido, são quantidades divididas em duas partes iguais, tá? Quando você reparte uma quantidade em duas partes somente, não tá dividindo em 4 nem em 5, como se fossem 2 quadrados, por exemplo. Pegasse as 20 bolinhas e dividisse elas, tá? Em 2 quadrados, em duas partes, tá? Quando a gente diz assim, você tem uma laranja inteira e alguém falar pra você, me dá uma metade, você não dá uma parte da tua laranja para o teu amigo? Pois é, você tinha quantas partes iguais? Você não tinha uma, 2 partes iguais? Você deu uma parte pro teu amigo, não é? Isso significa metade, você ficou com a metade, tá bom, gente? E vamos ver aqui esta atividade aqui, mão na massa, que fala bem legal, tá? Explicando bem legal, pra gente entender melhor ainda sobre a metade, tá? Olha só. 1. Ligue cada desenho à quantidade correta. Então, metade de 14. Qual que é a metade de 14? Você vai ter que dividir 14 por quantos? 14 por 2. Então, você vai fazer a divisão de 14 por 2 para ver quanto dá a metade de 14, tá? A metade de 10, você vai dividir 10 por 2 para saber quanto é a metade de 10, tá? E a metade de 16, você vai pegar o 16 e vai dividir ele por 2. Então, toda vez que falar metade, é divisão por 2. Quando falar dobro, é multiplicação por 2, tá? Não se esqueçam disso. Metade é divisão por 2. Dobro é multiplicação por 2, tá? Então, metade de 14, nós vamos fazer risquinhos aqui do lado para vocês compreenderem, olha só. Vamos fazer 14, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? E nós vamos dividir por 2, nós vamos fazer grupo de 2 em 2, vamos lá? Vou pegar outra cor aqui. Então, vou riscando. 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Quantos grupos eu formei? Vamos lá? Um grupo,
2 grupos, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que 14 dividido para 2 é 7. Então, a metade de 14 é 7. Onde eu tenho 7 símbolozinhos de Natal aqui? Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são os Papais Noéus, tá? Então, metade de 14, Papai Noel. Agora, metade de 10, olha só. Vamos fazer 10 bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora nós vamos dividi-las de 2 em 2, certo? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tive 5 grupos. Então, 10 dividido para 2 é 5. Então, onde tem 5 é a metade de 10. Então, sabemos que a metade de 14 é 7. A metade de 10 é 5. E agora, a metade de 16 é... Vamos fazer para vocês verem. A gente já sabe que tem 8 ali. Mas, olha só. Se a gente colocar aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí, nós precisamos da metade de 16, dividido em 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a metade de 16 é 8. Olha que fácil essa atividade, gente. A atividade número 2 pedia para você marcar um X na figura que não teve a metade dos quadrinhos coloridas. Mas quais serão essa figurinha que não tem a metade dos quadradinhos coloridas? Vamos ver? Quantos quadradinhos nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. E eu tenho quantos quadradinhos coloridos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos coloridos. Mas e sem pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já sei que esta figura aqui, ela não tem a metade dos quadradinhos coloridos, porque se são 7 sem pintar e 8 pintadas, não é a metade, né? Então, de 15, nós sabemos que 15 não tem metade. Vamos ver essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 quadrinhos ao todo. Pintados, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em branco, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 também. Então, não é essa figura. Olha essa que fácil, nós já sabemos que metade está pintada, né? Então, também não é essa. Vamos ver essa, se essa daqui também precisa ser marcada? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 e estão pintados 1, 2, 3, 4, 5, né? E estão sem pintar 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só a primeira mesmo que está errada, tá bom, turma? Isto nós estamos vendo na página 104, tá? Essa atividade de número 2, tá bom, gente? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora?
Agora, nós vamos deixar a apostila um pouquinho de lado e nós vamos lá na ficha de atividades, na página 61, e vocês vão desenvolver essa atividade para mim. Ela diz, a atividade número 1 diz o seguinte, que assim como a gente usou o diagrama para resolver o probleminha da multiplicação, vocês lembram daquele diagrama? É esse aqui mesmo, ó, esse diagrama aqui. Deixa eu pegar uma canetinha para habilitar para vocês, ó, estão vendo? Pois é. Nós também vamos utilizar aqui um diagrama para resolver esses problemas de divisão. Então, vamos ver. Nós temos aqui alguns monstrinhos. Mariana adora seus monstrinhos de brinquedo e os mantém guardados de maneira organizada. Ela tem 18 monstrinhos divididos igualmente em 3 prateleiras, olha só. Os monstrinhos são as bolinhas, então, no total, tá? Sempre o total fica aqui em cima, para quem tem dúvida. E aqui são a quantidade de prateleiras, são 3. E dentro de cada uma são a quantidade dividida igualmente dos 18, tá? Pegou os 18 e dividiu igualmente nessas 3 prateleiras. Mas se você preferir, tá? Neste caso, nós vamos utilizar números 18 e a quantidade, tá? 6, 6 e 6, ok? E o problema, tá? A solução desse problema, ela vai ser representada nessa forma aqui, ó. 18, quantidade total, dividida em 3, tá? Dividida em 3 prateleiras, que deu 6 monstrinhos em cada uma, tá? Então, há 6 monstrinhos em cada prateleira, tá bom? E aí, nós vamos vindo aqui na atividade número 2, e vocês observam o seguinte, que no diagrama a seguir, nós podemos observar o dobro e a metade de um número, não é mesmo? Se eu falar assim, ó, eu tô usando o 7 quantas vezes? 2 vezes, não é? Não é o dobro? 7 vezes 2? Ou melhor, desculpa, 2 vezes o 7? Eu não estou utilizando o 7 2 vezes, ó, então é 2 vezes o 7. Mas também eu posso pegar o seguinte, entender que eu peguei o 14, tá? Olha só. Peguei o número 14 e dividi ele em quantas vezes? Eu dividi ele em 2 vezes, tá? E se a gente olhar, a multiplicação e a divisão, ela está muito ligada. Porque, olha só, eu utilizei o 7 2 vezes e deu quantos? Olha lá em cima, 14. Mas eu peguei o 14, que é a quantidade geral, total, e dividi a metade, peguei a metade dele. Então, 14 dividido para 2, que dá? Quanto que dá para cada um? 7. Olha só como dá o mesmo número, tá? Então, pra gente descobrir na divisão, tá? Qual é a resposta? É só você multiplicar, tá? O número, olha só, o número por algum número que dá próximo ao primeiro número, tá? Igual ou próximo ao primeiro número, para você descobrir qual é o resultado, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, 14 dividido para 2. Lá na tabuada do 2, qual o número vezes o 2 que dá 14? Número vezes o 2 que dá 14 é o 7, então 2 vezes 7 é o 14. Então, nós sabemos que 14 dividido para 2 é 7. Então, aqui nós temos a atividade da letra A, B e C para vocês desenvolverem como a prof fez lá em cima, tá bom? E aí, vocês vão colocando, ó. Olha só. 22, 22, tá? Então, como que vai ser resolvida? 22, você já tem o número. É a metade de... Se a gente pegar, a gente precisa somar essas duas partes para ver qual é o resultado aqui. Porque nós sabemos que ele já está repartido, então já é a metade. 22 aqui já é a metade. Metade de qual número? 22 com 22 dá quanto? 2 vezes o 22, ou 22 mais 22, dá 44, certo? Mas, olha só, aí vocês vão marcando 44. Mas 44 é o dobro de 22. Olha como é fácil essa tarefa, tá bom? Então, é só inverter. Foi isso que a prof fez aqui em cima, tá?
E aí, na atividade de número 3, também é um probleminha que vem trazendo para vocês e fala assim, ó, que a Clarissa, ela estava brincando de montar bichinhos. Ela tinha 30 perninhas de plástico para encaixar em 5 bichinhos, de modo que todos os bichinhos ficassem com o mesmo número de patinhas. Quantas perninhas cada bichinho ficou? Então, vocês vão separar lá os bichinhos, tá? Desculpa que não. Vocês vão separar aqui os bichinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer 30 perninhas e vocês vão dividir essas 30 perninhas com esses bichinhos para ver quanto dá. Tá bom, gente? Vai ficar uma atividade bem legal aí para vocês fazerem, que a gente traz a correção na próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.